Olá, eu sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo sobre como podemos usar jogos para fins sérios. Neste caso é uma aplicação talvez um pouco diferente das outras que tenho feito anteriormente. Eu vou-vos falar do 6 Castelos e como é que nós podemos usar este jogo para fazer, neste caso, aprendizagem e ensino da história. O jogo passa-se, ou pretende retratar a zona ou a época em que foi decidido pelos reis de Portugal colonizar, e era mesmo assim com colonos, com povoadores, a zona do limite com o Reino de Leão, na Beira Baixa principalmente, é esta parte que o jogo aborda, e portanto foi um importante marco histórico para Portugal para assegurar as fronteiras, ou seja, as fronteiras só poderiam ser asseguradas e mantidas se tivessem povoação, que servisse para desenvolvimento económico, mas também para defesa militar do país. E nessa altura a defesa militar era muito baseada no território e toda a economia, ou seja, o território tinha que ser desenvolvido para produzir os bens agrícolas, principalmente agrícolas, para suportar a economia, mas também ter defesa militar e pessoas suficientes para defender. E assim surgiu a necessidade de povoar o território e ter castelos. Então como é que o jogo faz isso? Isto trata-se de um jogo que nós chamamos aqui no hobby dos jogos um tile placement, que consiste num jogo em colocar peças. As peças aqui representam o território, os vários tipos de territórios que existem. Por exemplo, aqui estamos a ver zona de produção de azeite, de linho, território mais ou menos de uma vegetação seca, mais ou menos, e montanha. Ou seja, nós vamos, à medida que estamos, entre aspas, a explorar o território, vamos construindo o próprio tabuleiro. Os jogadores vão colocando esta peça e sempre que aparece uma zona de montanha, as próximas montanhas têm de entrar aqui. E quando fecha uma zona, entra um dos castelos que está aqui disponível. E são castelos que existiram mesmo. E até estão aqui representados, mais ou menos, como se sabe ou se pensa, porque alguns já não restam muitos vestígios, como seriam representados os castelos. Por exemplo, imaginem o castelo de Monsanto. Ele entrava aqui, na zona mais alta. E o que é que isto quer dizer? Tem aqui a data também, ajuda a perceber quando é que foi fundado. E o que é que isto tem de interessante? Os castelos vão ficar sempre nas zonas mais elevadas. Portanto, o tabuleiro vai crescendo, vamos tendo muitas peças e vamos ter castelos a surgir. Isto simboliza e significa que isto ajuda a compreender o modo como eram localizados os castelos. Eram nas zonas de maior altura para ter mais visibilidade para controlar o território. E os castelos têm necessidades de bens, normalmente bens alimentares, porque têm uma população para manter, uma guarnição militar. E o próprio desenvolvimento da região e a necessidade depende também do que está à volta, das habitações. Neste caso há igrejas, há habitações, há campos militares que necessitam da quantidade de alimento para manter o castelo, que é uma oportunidade no contexto do jogo para fazer negócio, para vender bens que os jogadores têm de produzir noutro sítio. Ou seja, estamos a ver aqui uma mecânica de tile placement, colocação de peças, que é uma forma de construir o território, e neste caso do compreender e ter sempre novidade, que nos ajuda a perceber como é que os castelos eram edificados e qual é que era a economia associada que tinha que os suportar. Isto na Idade Média, porque os castelos tinham de ser suportados, porque os castelos tinham que ter habitantes e eles consumiam bens que eram realmente necessários e tinha que haver produção e troca. Uma coisa que este jogo tem também interessante, que nos ajuda a aprender também um pouco a história como era, é aqui as moedas. O jogo tem moedas de ouro. Sabíamos que havia moedas de ouro em circulação, eram poucas, mas haviam, e nesta altura o valor da moeda era o valor do material, ou seja, havia uma relação direta. No entanto, o que dificultava a criação de trocos. E o que é que foi surgindo em Portugal? O conceito de mealha. O que é isto? São moedas partidas que servem para fazer trocos. Elas existiam nos tipos de materiais, sendo que principalmente as moedas eram de prata e de ouro, mas também havia moedas de outros tipos de materiais menos nobres, para simbolizar o próprio valor, e estas moedas foram sendo divididas para ajudar a fazer trocos, ou seja, são as mealhas. Por isso é que temos estas meias moedas aqui representadas no jogo, mas não tinham que ter este tamanho, tinham vários, dependendo do valor que teriam. E é daqui que veio o próprio conceito de mealheiro, que era juntar estas pequenas frações de moeda para então acumular uma riqueza. E isto é mais uma coisa que nós aprendemos no jogo, porque, por exemplo, aqui no jogo, 5 mealhas dá então uma moeda de ouro. Embora a correspondência real não fosse exatamente esta, mas ajuda a compreender a composição da moeda e a divisão da moeda numa altura em que a moeda valia o valor do material que estava nela, que é uma coisa totalmente diferente de agora, porque as moedas não têm relação com o material em que estão representadas. E pronto, fica aqui mais este exemplo de como é que, através de mecânicas de jogos, nós conseguimos, neste caso,
abordar o sistema económico de uma época e assim também abordar a história dessa época, ajudando assim a ensinar história também e também economia localizada, historicamente localizada. Então vá, fica aqui mais este exemplo. Adeus!